Olá, eu sou o professor Juliano Pimentel, da Universidade Estadual de Maringá, e essas são informações para você preencher adequadamente seu relatório de estágio em lazer e recreação, que é obrigatório para a conclusão do curso de bacharelado em Educação Física. Então, você recebe lá um documento, que está lá mostrando, né? E ali tem informações coloridas que é para você ler e deletar depois, que elas explicam um pouco como que você vai configurar o seu relatório, né? É sempre importante lembrar que o que a gente quer saber, na verdade, são as ações que você realizou e o que você aprendeu que contribuiu para que você possa ser considerado um profissional pleno para entrar no mercado de trabalho. Isso envolve um pouco de fundamentação teórica, bastante técnica, né, profissionalismo como assiduidade, né, noções de empreendedorismo, por isso se cobra uma proposta empreendedora em todo estágio. Então, esses são elementos que tem que estar, né, junto com a organização e toda a comprovação aí do seu relatório de estágio, né. Então, veja sempre em vermelho uma coisa que você vai, né, escrever e depois, né. Você escreve seu nome aqui, obviamente você deleta depois, né. Lembrando, então, de destacar quem é o seu supervisor, que é a pessoa que te acompanha. Então, nós temos aqui que você coloca as páginas depois, né. A introdução é importante que você retome aqueles elementos de diagnóstico da sua unidade concedente, quem é o profissional, quais são visão valores, análise SWOT, né? Tudo isso deve compor, né, a sua introdução para que, ao ler, eu fale, nossa, eu sei tudo sobre a unidade concedente, eu sei exatamente onde você se enfiou para fazer o seu estágio, é um bom local, o supervisor é adequado, a pessoa sabe por que ela entrou lá, né? Então, às vezes, você entrou lá num clube de motoqueiros, e aí, assim, tá, o que você está fazendo num clube de motoqueiros? Então, se você explicou, mostrou a qualidade do clube, né, a fundamentação teórica e as ações do que você vai fazer lá, né, todo o ambiente de lazer é válido. O lazer tem um montão de coisa, né? Você pode, inclusive, fazer seu estágio no exterior, na Disneylândia, no cruzeiro marítimo, né? É uma área maravilhosa que te dá muitas opções aí. Então, a fundamentação teórica é importante, né, principalmente para fundamentar sobre o nicho de mercado, mostrar que o que você está fazendo é realmente com ênfase em recreação e lazer, né, e uma discussão, né, uma contextualização de que você conhece a sua clientela, isso é importante, né? Então, fazer recreação para surdo é diferente de fazer recreação para cego, que é diferente de fazer recreação para não, que é diferente de fazer recreação para jogador profissional de futebol, né, que é diferente de fazer recreação para um público em geral quando você está num centro esportivo. Então, você tem que, obviamente, fundamentar, né? E isso vai demandar uma quantidade de até 5 páginas aí nessa introdução, né, em que você tem que me dar uma visão geral do que está acontecendo. E aí aqui você coloca o horário da realização do estágio, às vezes você realizou o estágio em temporadas diferentes, em unidades concedentes diferentes, aí você vai colocando, olha, na unidade concedente X, o horário foi esse, já na unidade concedente Y, né, o horário foi esse, nessa temporada, e nessa temporada, para que eu, assinado pelo supervisor, se tem mais de um supervisor, né, ele assina também, então você pode ter quantas unidades concedentes precisar, o ideal é não passar de 3, tá bom? E lembrando, né, de ficar de olho aí no contrato de estágio, para você não estar ilegal, ou se é um projeto da universidade, que você seja inserido nesse projeto no período em que você realizou o estágio. A ficha de frequência, que você, né, vai assinar os dias que realmente você frequentou, às vezes você falta, então lembrando que estágio, por lei, você tem que cumprir não só toda a carga horária do estágio, mas também não pode faltar a uma aula, e se fizer tem que fazer reposição, é lei federal, tá bom?
Então, esse é o diferencial. Não tem aquela coisa, tem direito a 75%. Não, não tem. Estágio é uma lei diferente e diz que é 100%. Se você faltar uma aula e não fizer reposição no estágio, né, ou fizer reposição de aula, né, você pode ser reprovado por uma falta. Fica atento, tá bom? A justificativa, então, eu faltei tal dia, mas compensei em tal dia, tal dia eu fiz mais, tal dia eu precisei ficar mais tempo, então, é claro, isso acontece profissionalmente, esse dia não pude fazer, compensei, então você coloca a justificativa das alterações, tudo assinado pela supervisão, né? Descreva as atividades de maneira, no dia tal eu fiz o inventário dos brinquedos, vi como que eu monto os brinquedos, no tal dia eu fiz uma reunião de planejamento pelo Skype, né? No tal dia eu fiz a intervenção no clube tal, então vá descrevendo os principais, né? Cite a ação correspondente a cada dia, isso é importante, das ações executadas, e aí tem um momento em que você tem que descrever suas melhores experiências, né? Então, entre as boas práticas, que é aquilo que toda empresa tem que fazer certo para ser considerada profissional, existem aquelas que são melhores. Olha, tive boas práticas, mas as melhores práticas foram essas. Tem que listar pelo menos 3, né? Ou seja, descrevendo em detalhes, colocando fotos de como que foi importante o que você fez, qual foi a importância para o seu aprendizado, né? E aí eu coloco aqui alguns exemplos de como seria citar aí as suas melhores experiências de boas práticas, né? E aí você cita a sua proposta empreendedora. Proposta empreendedora pode ser um evento, pode ser um produto, pode ser uma atividade, né? Pode ser uma formação dentro do próprio local, porque você identificou, o pessoal aqui não sabe, por exemplo, os elementos básicos de psicologia do esporte que aplicados na recreação melhoram, né, o desempenho profissional desse recreador. Então, vai lá fazer isso, né? Então, você pode desenvolver uma série de questões com proposta empreendedora, tem vídeo sobre isso, e a proposta empreendedora, obviamente, é algo que a unidade concedente precisa, e você vai levar um conhecimento novo, uma tecnologia nova, e vai aplicar, e você vai liderar isso. Vai ser fundamental para que na sua biografia profissional você já possa falar, olha, eu sou uma pessoa inovadora, né, estou sempre criando coisas novas, algo essencial aí, né? Lembrando que a proposta empreendedora tem que ter relação com a área, tá bom? E tem que estar fundamentado. Pode, a minha proposta empreendedora foi me vestir com a roupa da minha avó e atender as pessoas com a roupa da minha avó. Tá, mas qual é a fundamentação teórica disso, né? Então, é sempre importante discutir bastante com o supervisor, entender as necessidades da unidade concedente, né? E descrever a sua proposta empreendedora. Vamos dar um exemplo aqui de um aluno que estudou, né, leu um artigo sobre fabricação de carrinho de rolimã, e aí foi lá na Escola de Aventura, que é um projeto, né, trabalha com educação para e pelo lazer, por meio de atividade de aventura, e ele desenvolveu ele não só produziu carrinhos de rolimã, mas ele desenvolveu uma metodologia em que as crianças, então ele fez as peças do carrinho de rolimã e desenvolveu um dia especial em que as crianças brincam com o carrinho de rolimã, elas mesmas montando. Então, olha só que legal, ele trouxe um conhecimento aí da cultura maker. Já ouviu falar de cultura maker? Então, estuda, viu como que é legal? Trazer coisas novas para o local do estágio. E foi bacana, porque no primeiro dia eles só montaram e testaram, aí no segundo dia ele voltou lá na proposta empreendedora e eles estilizaram pintando os seus carrinhos de rolimã. Então ele trabalhou um montão de coisa inovadora aí na proposta dele, né? A ficha de avaliação que vai ser preenchida, né? Se seu supervisor ou supervisora se sentir mais à vontade, eles podem destacar isso e mandar por e-mail para mim, né? Pode ser que eles queiram fazer de forma sigilosa, não tem problema. Mas o ideal é que você saiba a avaliação que ele fez de você, que ele fala, olha, você não cumpriu o horário, então aqui vai ser mal avaliado, mas você é uma pessoa com muita iniciativa, então vai ser bem avaliada nisso, né? E que assinem os dois. Uma avaliação qualitativa em que ele fala, olha, né, em relação à atividade empreendedora, eu gostei ou não gostei, ou nós vamos agora comprar essa proposta e vamos aplicá-la para sempre, né?
E também sugestões que esse supervisor fala, mas podia melhorar, por exemplo, podia ter um dia em que eu visitasse a UEM e conhecesse os alunos, né? Então, sugestões também que esse supervisor vai dar, a avaliação, né? Então, o professor da disciplina dá, o supervisor dá, e depois tem um peso que é ponderado, né? E essa avaliação geralmente se baseia em critérios que é lá na ficha, e aí ele transforma aqui, tá bom? Então, o que ele preencheu na ficha depois vira essa nota aqui, que é a segunda nota, que é a nota do relatório, em que o professor da disciplina vai dar uma nota de 0 a 3 e o supervisor vai dar uma nota, né, de 0 a 7, e com isso nós vamos chegar a esse índice aqui, tá bom? Muito bem, e aí a conclusão, você vai falar das dificuldades que você teve, sua opinião sobre a disciplina, o que poderia melhorar, quais competências você adquiriu, né, o que isso contribuiu para a sua formação, que sugestões você tem para a disciplina de estágio melhorar, né? As referências, então é importante que as referências estejam baseadas em artigos científicos, como, por exemplo, sugiro aqui a revista Licere, que é uma revista brasileira só na área do lazer e da recreação, né? Também existe outra que é a Revista Brasileira de Estudos do Lazer, Rebel, muito boa. Livros técnicos, né? E aí lá na biblioteca tem esse livro aqui que é o melhor do Brasil, Recreação Total, porque ele é o mais completo, né? Sites profissionais de profissionais que têm conteúdo, né? Então você pode usar um YouTube, um blog, um site profissional, desde que eles tenham conteúdos profissionais, tenham profissionalismo de fundamentar bem aquelas coisas que eles falam, né? E aí, claro, normas da BNT, aqui está ensinando como que você faz, né? E lembre-se que esse relatório tem lotes, né, nos quais você vai entregar, e entregando recebe a nota. É importante também enviar o slide para receber a primeira nota, e fique atento, atenta para os apêndices, que é muito importante, fotos, declarações, contratos de estágio. Apêndices são coisas que você fez e que aí você está colocando, por exemplo, eu fiz um manual, coloca no apêndice. Eu inventei uma brincadeira aqui, uma brincadeira cantada, está aqui o rascunho, apêndice. Apêndice é igual o apêndice do corpo da gente, é uma coisa que você fez, né? E anexos são coisas que você recebeu externo, por exemplo, um certificado, uma foto que alguém te deu, né? Então, por exemplo, uma criança foi e te deu um panetone. Aí você fala, que legal, tal, eu quero registrar aqui. Então, pega o panetone e coloca no seu relatório, né? Eu ganhei um cartão de Natal, né? Tira uma foto e coloca lá, olha só que legal o reconhecimento que eu tive, né? Me deram um cartão de Natal, me deram um cheque, tira o cheque. Não entrega o cheque, tira a xerox do cheque, coloca, né? Então, anexa são coisas que são externas, por exemplo, tá aqui, ó, para mostrar que a empresa tem um controle diferente, tem um livro de reclamações, e eu vou xerocar aqui para mostrar que eu só recebi elogios, mas também recebi uma reclamação, né? Então, são anexos, são coisas externas que você recebeu durante o estágio que você quer comprovar, né, para alguma questão. Então, estude, se prepare, né, cuide da norma culta da língua,